Luiz por aqui, seja bem-vindo ao Fox Life, trazendo mais um conteúdo para fazer diferença na sua vida, para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a importância de você blindar o seu intelecto para que você não seja engolido pelo sistema. Nós vemos aí certas pautas, certos grupos que defendem um tipo de visão do mundo. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem que a grama não é mais verde, que agora a grama agora é azul ou que o céu é vermelho. Vemos pessoas desmasculinizando ou tentando desmasculinizar a sociedade. Por que isso é importante para elas? Porque quando cria uma sociedade fraca, quando se desenvolve uma sociedade fraca, o que vai acontecer é que essa sociedade vai perder a sua inteligência e aí outros grupos com certos interesses vão conseguir dominar de fato, vão trazer essas pautas, vão trazer essas ideias, essas ideologias que vão fazer com que as pessoas se emburreçam, no final das contas. Não se trata de nada moralista ou arcaico ou conservador, mas sim no sentido de enxergar para o mundo e entender que existe uma estrutura e que essa estrutura é o que ajuda a manter a sociedade de pé até hoje. Se essa estrutura básica cai, desaba, o que vai acontecer é que as pessoas vão de fato se perder, como muitas pessoas estão se perdendo, e aí a gente vai deixar de operar na normalidade. A gente vai passar a vivenciar uma espécie de utopia que vai afetar a nossa família, os nossos pensamentos, a gente vai ficar muito maluco. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa alimentar a nossa mente, alimentar o nosso intelecto com um conteúdo que vai trazer essa normalidade, esse senso das proporções para fazer com que a gente continue operando e assim realizando aquilo que é do nosso dever. É claro que problemas estruturais existem, isso é um fato, existem sim, que muita gente reclama, essas pautas, questão do racismo, questão da homofobia, que muita gente reclama. Tudo isso pode existir, mas não é um governo, não é um governo central, não é uma força central que vai conseguir resolver esses problemas. O que vai conseguir resolver esses problemas são as nossas próprias atitudes. É a gente olhar para uma certa situação, trazer um mínimo ali de senso, para que a gente possa julgar na medida do possível o que é certo, o que é errado e a partir dali tomar certas decisões de maneira individual. Jamais grupos vão conseguir fazer com que as coisas se resolvam. Por quê? Porque uma vez que a gente impõe muitos direitos a outras pessoas, o que vai acontecer é que vão surgir proporcionalmente muitos deveres. Então o negócio vai ficar sempre desproporcional, porque sempre vai ter um grupo reivindicando direitos e isso vai automaticamente gerar novos deveres para outros grupos. Então vai gerar esse conflito. Esse conflito é natural, como eu disse, de maneira individual. A gente só consegue resolver problemas de maneira individuais. É um indivíduo que resolve problemas, nunca grupos ou leis. Nessa semana mesmo, eu tive um problema, venceu a minha habilitação e aí eu acabei procrastinando, deixando para renovar para depois. Passou-se aí uns 10 ou 15 dias e por azar eu passei num trecho onde havia a polícia rodoviária. Ela estava ali parando alguns carros e eu fui sorteado, fui parado, tomei uma multa, e fazer o quê? Tive que arrumar alguém para poder tirar o carro e levar meu carro. Óbvio que eu estava errado, no ponto de vista estatal, de leis, eu estava errado, porque tinha que ter feito o processo de renovação da CNH antes. Atualmente já estou com a CNH atualizada, já chegou, já fiz todo o processo, mas eu fiquei pensando até que ponto a força estatal ela pode atingir a gente. É óbvio que a gente precisa do Estado para saúde, para segurança, mas quando a gente tem muito Estado, o que vai acontecer quando o Estado está muito presente na nossa vida, a gente vai, sim, de certo modo, ser um escravo do sistema. É impossível de sair desse sistema, porque qualquer coisinha que você faça de errado, não no sentido pecaminoso,
pecado, tem a igreja para poder julgar o que é pecado ou não. Mas quando eu digo que você está propenso a cometer falhas, eu principalmente, eu sempre estou rodando de carro para cima e para baixo, devido à empresa, tem que, né, trabalhar, tem que levar trabalho, tem que visitar cliente. Então, as chances de tomar uma multa é muito maior. Por quê? Porque vai vir um Estado, vai de repente fiscalizar alguma coisa, eu posso estar errado em alguma coisa, cometer algum erro, e aí, ó, ferro, né? Assim como aconteceu. E confesso para você que na hora eu fiquei um pouco puto, né? Por quê? Porque em alguns estados foi prorrogado a questão da renovação da CNH, né? Tem diversos estados, justamente devido à pandemia. E aqui em Minas, a gente foi sorteado de realmente ter uma lei bem rígida. Enfim, não estou reclamando, estou apenas constatando, teve aí esse problema. Então a gente vê que ainda assim tem gente que ainda quer mais poder do Estado, mais ampliação do Estado, esses grupos. Então é nesse ponto, eu contei essa história justamente para ilustrar para você de que quanto mais poder, quanto mais direitos as pessoas reivindicam, mais a gente vai ser sufocado. Eu trouxe apenas um exemplo da questão de leis de trânsito, né? Mas quando surgem pautas em que as pessoas exigem aí a questão do gênero, eu não posso nem falar muita coisa sobre isso, porque qualquer coisa que eu fale que desagrade o YouTube, o meu vídeo ele é desmonetizado, ou então o meu canal pode cair. Você já deve ter percebido que até mesmo aqui no YouTube, na questão do não gostei, do dislike, não está aparecendo mais. Por quê? Porque o dislike talvez possa ofender alguém, possa ofender algum youtuber, ou então certos grupos. Isso é uma coisa absurda. Por quê? O dislike ele deveria aparecer sim, porque é uma forma de medir a opinião pública. Agora, quando você não tem mais a visualização do dislike aqui no YouTube, isso já mostra que essa coisa de realmente se preocupar em ofender as pessoas já está chegando num ponto assim fora das proporções. E daqui para frente, capaz que o mundo vai se tornar isso. Qualquer coisa que você fale que ofenda certos grupos, você pode ser cancelado. Diversas pessoas foram canceladas por justamente trazerem a sua opinião, uma coisa que antigamente não existia. As pessoas podiam dar as suas opiniões sem serem canceladas, mas dependendo do que você fala, o tipo de palavra que você traz, a expressão que você traz, se isso ofender alguém importante, você pode ser cancelado. Então, para poder blindar tudo isso, a gente precisa sempre buscar um conteúdo para que possa manter a nossa sanidade mental funcionando, né? Como eu falei, existe uma estrutura real, existe um mundo real que nunca pode ser mudado. As pessoas podem tentar tampar o sol com a peneira, né? Podem realmente tentar criar um mundo onde tudo é maravilhoso, sendo que a estrutura real do mundo não é assim. Nós temos problemas, temos aí sim muitos problemas, mas como eu disse, a gente pode ir resolvendo esses problemas de maneira individual. Então é muito importante a gente blindar a nossa mente através da leitura, através de bons conteúdos, para que a gente possa sempre olhar para uma situação e saber trazer um mínimo de julgamento, entender o que é real, o que é irreal, o que realmente tem um valor implícito, um valor que nunca vai ser mudado, apesar desse progresso que nós estamos passando. Sim, a tecnologia é excelente. Hoje podemos nos comunicar de maneira através do YouTube, através das redes sociais. Você pode gravar um vídeo assim como estou fazendo e atingir milhares de pessoas. A gente pode fazer isso. Isso é excelente. A velocidade de informação é uma coisa muito boa, coisa que não existia há tempos atrás, mas que junto com isso vem também muitos problemas, onde as pessoas podem usar as redes para poder divulgar ideias tortas, ideologias tortas que jamais vão se aplicar na realidade. E eu estou dizendo tudo isso, não que eu queira que essas pessoas fiquem caladas. É direito das pessoas expressarem a sua opinião. Mas quando nós vemos que essa opinião ela tem um lado, né? Ela tem uma permissão.
Certos grupos podem expressar suas opiniões, mas outros grupos não podem. Por quê? Porque se esse grupo disser alguma coisa que ofenda o outro lado, ele pode ser cancelado. Então a gente já percebe que existe alguma coisa errada nisso. E só de perceber isso já mostra que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, blindar a nossa mentalidade, para que a gente não precise furar os nossos olhos e dizer que a grama agora não é mais verde, que a grama agora é azul. Talvez, né, um dia a grama possa ser azul, mas nesse momento em que eu gravo esse vídeo, a grama continua verde. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha feito diferença para você. Deixa aqui embaixo sua opinião, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo.